Olá, minha gente. Novamente estamos de volta com vocês e, como de praxe, aqui estaremos comentando mais uma de nossas lições da Escola Bíblica Dominical, que considero ser a melhor escola do mundo. Mas antes de adentrarmos ao tema propriamente dito, queremos nos apresentar. Eu sou o pastor Lourildo Costa. Nós pertencemos à Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o apóstolo José Antônio de Castro. Aqui no Brasil temos os seguintes endereços: Avenida Presidente Tancredo Neves, número 288, bairro Vista Alegre, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Em Quatis, no centro de Quatis, Rua Delfim Frois, número 55. Ainda em Quatis, no distrito de Falcão, Rua Major Carvalho, número 154, Centro. Nossa sede provisória está a Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueira, também município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Em Volta Redonda, no bairro Santo Agostinho, Rua Belém, número 347, provisoriamente também estaremos mudando para um imóvel bem mais amplo, também ali em Santo Agostinho, onde será a nossa futura sede. Em Porto Real, Rua 9, número 164, bairro Freitas Soares, bem na entrada da cidade, em frente ao CRAS. No município de Valença, distrito de Santa Isabel do Rio Preto, Rua Rodovia, número 20.934, próximo à Torre. E ainda no estado do Rio de Janeiro, no município de Pinheiral, Rua Benjamin Constant, número 3.907, quilômetro 5. Em Minas Gerais, Santa Rita de Jacutinga, no centro, Rua Governador Valadares, número 350. Em Caratinga, bairro Esperança, Rua Coronel Antônio Saturnino, número 194. E brevemente teremos mais duas novas igrejas no estado do Paraná e no estado de Mato Grosso do Sul. Bem, amigos, conforme já estamos anunciando, queremos reforçar o nosso último lançamento. Nós o recomendamos, pois é um estudo que trata das doutrinas sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Pneumatologia é o título do nosso novo lançamento. São 160 páginas de estudos com referência à pessoa maravilhosa do Espírito Santo. É uma edição da Líteres Editora. No site da Líteres vocês o encontrarão e também em qualquer uma de nossas igrejas. E estamos com uma novidade. Revista do Obreiro será o nosso próximo lançamento.
Revista do Obreiro. Aqui nós temos mensagens pastorais de todos os líderes de nossas igrejas aqui no Brasil e de alguns pastores das nossas igrejas na Europa. Revista do Obreiro, mais do que uma publicação institucional do Ministério Missão Europa, será uma evidência objetiva de que o nosso compromisso é com a palavra de Deus e com o Deus que se revela por intermédio da palavra. Reserve a sua. Não são muitas unidades, apenas R$20. Revista do Obreiro. É o nosso primeiro lançamento neste estilo de publicação. E a nossa revista, o nosso manual de estudos, a revista onde estudamos as nossas lições bíblicas semanais, Ebenezer Dominical, é a revista da Escola Bíblica Dominical. E estamos concluindo nossos estudos sobre missiologia. O comentarista dessas lições é o nosso presidente, apóstolo José Antônio de Castro. Missiologia trata-se de uma tarefa que foi delegada por Jesus Cristo antes de ser assunto aos céus e que hoje, na era contemporânea, tem se tornado um grande desafio. E estamos então na lição número 10, lição de 9 de junho, que tem por temática o perigo que corre a igreja que não evangeliza. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 25, versículo 23, encontra-se como base do nosso texto áureo que diz: Disse-lhe o seu senhor, bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. A verdade aplicada diz assim: existem duas formas de pecado contra o Senhor Deus. Ambos trazem consequências negativas. Não se trata de pecado grande ou pequeno, grave ou menos grave, conforme veremos nos tópicos a seguir. E como objetivos específicos desta lição número 10, temos os seguintes: exemplificar os dois tipos de pecado, explicar por que não evangelizar é pecado, e elencar os pecados oriundos por não evangelizar. Os nossos textos de referência encontram-se também no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 25, versículos 14 até o 22. Versículo 14 inicia dizendo: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebeu 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1,
foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. E como introdução, o nosso comentarista assim escreveu: A evangelização revela-nos o imenso amor de Deus para com o ser humano. Ele sempre tomou a iniciativa de buscar a restauração do homem mergulhado no lamaçal do pecado. Deus deu-lhe nova perspectiva de vida eterna através do anúncio das boas novas de salvação. Cristo é a revelação do amor de Deus para a humanidade. Todos podem chegar-se a Ele para o louvor e glória do seu nome. E o título do tópico número 1: Recusar a evangelizar é pecado. Diante de Deus não existe medida para o pecado, porque pecado sempre será pecado. Não temos outro termo para defini-lo. Não importa de que forma foi cometido, se voluntariamente ou involuntário. O que importa em tudo isso é que pecamos e ofendemos a Deus quando o praticamos, pois Ele é santo. Quando recusamos a evangelizar, isso também é pecado e pode trazer consequências, como ocorreu com Jonas. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 25, versículo 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Subtópico 1.1: Desobediência é pecado. Um dos pecados que temos cometido frequentemente é o pecado da desobediência. Ele ocorre de 2 formas em nossa vida: por omissão ou pecado por comissão. Epístola de 1 João, capítulo 3, versículo 4. Qualquer que cometer pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Subtópico 1.2: Pecado da omissão. No livro de Jó, capítulo 13, versículo 23, assim diz: Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Segundo o dicionário da gramática da língua portuguesa, omissão é o ato ou efeito de não mencionar algo ou alguém, de deixar de dizer, escrever ou fazer algo. Praticar o pecado de omissão é deixar de fazer aquilo que Deus manda ou ordena a realizar. Jonas, novamente, serve
para clarear nosso entendimento a respeito do assunto. No livro de Jonas, capítulo 1, versículos 2 e 3, dizem: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou e pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Subtópico 1.3 Pecado por comissão. O pecado por comissão ocorre quando agimos para o cometer, seja através do pensamento, por meio da palavra ou por intermédio de uma ação. O pecado por comissão pode ser intencional ou não intencional. A previsão não é o caso. Pecamos por omissão quando fazemos aquilo que Deus proíbe. E a temática do tópico número 2, perigos por negligenciar uma ordem de Deus. Retornando ao tema central desta lição, cujo foco é a evangelização, veremos através do texto básico deste estudo que as pessoas que negligenciam a ordem de Deus correm sérios perigos. O texto de referência descreve sobre um proprietário de extensas terras que precisou viajar para uma terra distante e delegou responsabilidades aos seus empregados a respeito das suas fazendas. Distribuiu os talentos de acordo com a capacidade de cada um e ausentou-se logo para longe. Jonas sofreu as consequências da sua omissão acompanhada pela negligência. Ainda capítulo 1, versículos 4 e 5 do livro de Jonas diz: Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Subtópico 2.1 O pecado jamais terá a sua aprovação de Deus. Quando o nobre proprietário retorna da sua viagem, cada empregado dirige-lhe a palavra, tratando-o de senhor. Embora o pronome de tratamento que lhe desferiram fosse respeitoso, nem todos os empregados eram servos fiéis ao seu senhor. Somente o servo que trabalha fielmente nos negócios do reino é aprovado e convidado a entrar no gozo do seu Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 25, versículo 23. Disse-lhe o seu Senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Subtópico 2.2 Pecar
é trair a confiança de Deus. Deus deu-nos dons e talentos, confiante de que os usaríamos da melhor maneira possível. Ele confia na capacidade e no potencial de cada um dos seus servos. Espera, com isso, que levemos os frutos daquilo que nos foi confiado a realizar. Quando deixamos de fazer a obra de Deus, ou seja, a partir do momento que não realizamos o trabalho de evangelização, demonstramos certo desinteresse e desrespeito à confiança dispensada pelo nosso Senhor. A negligência é pecado e é uma maneira de trairmos a confiança dispensada por Deus em relação a nós. Agindo assim, perdemos o nosso crédito com Deus. E este é o motivo pelo qual muitas de nossas orações não são mais respondidas. No livro de Salmo, número 18, verso 41, o salmista assim se expressou: clamaram, mas não houve quem os livrasse, até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Subtópico 2.3: Não evangelizar é fazer dívida com Deus. Os crentes que deixam de evangelizar sempre terão uma dívida com Deus, por causa das almas que se perdem sem salvação. Quando temos oportunidade de levar uma pessoa a Cristo, isto é, quando a evangelizamos e não fazemos, estamos permitindo, indiretamente, que esta pessoa caminhe em direção ao inferno. É dessa forma que acumulamos uma dívida com Deus. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, versículos 18 e 19, quando eu disse ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tópico número 3. Deixar de evangelizar é desobediência a Deus. Deixar de evangelizar é pecado de desobediência a Deus, pois foi o Senhor Jesus que nos enviou para o trabalho de evangelização dos povos. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A desobediência é pecado que afeta diretamente a santidade de Deus. A Bíblia afirma que o castigo por causa da desobediência pode gerar a morte e a eterna separação de Deus. A desobediência ainda promove muitos problemas na vida. Os mandamentos de Deus têm o propósito de nos proteger e nunca nos prejudicar. É por isto que Deus requer a nossa obediência. Subtópico 3.1. Deixar de evangelizar
é ser ingrato a Deus. Deixar de evangelizar envolve o terrível pecado de ingratidão a Deus, pois demonstra nossa indiferença para com a obra sacrificial do Calvário. É como se nada mais tivesse importância a não ser a nossa própria salvação. Ainda o apóstolo Paulo, em sua epístola, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 12, ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. A Bíblia relata sobre o pecado da ingratidão. Deus conhece-nos por dentro e por fora. Ele nos formou para que prosperemos, sejamos humildes, íntegros e muito ingratos. Não há como ter comunhão com Deus se permanecermos arrogantes, ser desonestos e ingratos. Por este motivo, Deus incluiu em sua palavra vários mandamentos que tratam sobre a gratidão. Lembremos-nos que ter um coração agradecido é manter um coração feliz. Subtópico 3.2: Deixar de evangelizar é ser infiel. Deixar de evangelizar envolve o pecado da infidelidade. Como servos, é como se deixássemos de cumprir um mandamento do Senhor. É como um soldado preparado para guerrear e desertar o enfrentamento da guerra espiritual. A infidelidade a Deus produz sérias consequências à pessoa infiel. Quando nos afastamos de Deus em razão de aborrecimento com pessoas, ou por motivo de qualquer outra coisa, somos infiéis a Deus, pois Ele entregou o seu próprio Filho para perdoar os nossos pecados. A infidelidade entristece o coração de Deus. Deixar de evangelizar também é ser infiel, e não pode existir alegria num ambiente de infidelidade. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 26, encontramos o seguinte registro: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Subtópico 3.3: Não evangelizar é pecado de omissão. Deixar de evangelizar envolve também o temível pecado da omissão. Ser omisso é fugir do cumprimento de um dever primário, bem como tentar ignorar o destino infeliz de milhões de pecadores que, a todo instante, perecem sem conhecer Jesus. O apóstolo Tiago escreveu: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo número 17. A omissão é um pecado resultante da ação de não se fazer algo que a palavra de Deus determina que devamos realizar. E concluindo esta lição número 10, todas as coisas que são elaboradas pelo ser humano têm durabilidade limitada e nem sempre podem agradar ao Senhor. Jesus afirmou que não aceita a honra que venha diretamente do homem. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 5,
versículo 34. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto, para que vos salveis. Lançar mão apenas da sabedoria humana é prejudicar a obra de Deus. Pertencer a uma igreja de porte considerado grande não significa necessariamente que a obra implementada pelos seus membros seja divina. Somente o evangelho genuíno, pregado com manifestação dos sinais, prodígios e maravilhas operadas pelo poder do Espírito Santo, poderão convencer os perdidos da necessidade de aceitarem a Cristo como único e suficiente Salvador. Na próxima semana, se Deus disser que sim, aqui retornaremos com a nossa 11ª lição sobre o tema a evangelização através da literatura. Até lá, e que Deus, em Cristo Jesus, a todos abençoe.